Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Estou aqui trazendo novas informações para vocês, diretamente de Brasília e diretamente dos Estados Unidos. Pessoal, trazendo tudo para vocês aí sobre o PL da anistia, que a esquerda está tentando tornar em PL da dosimetria, pessoal. Só querem reduzir as penas, não querem trazer anistia total. Nós já sabemos por quê, né? Porque se eles anistiarem Bolsonaro, ele vai poder concorrer à presidência em 2026. E é claro que eles não querem isso. Mas vamos lutar aí até o final. E eu vou continuar trazendo novas informações para vocês. Por isso eu peço que vocês se inscrevam no canal. Já deixe o seu like e ative as notificações, que isso vai me ajudar demais e vocês sempre vão estar recebendo novos conteúdos. Então, sem mais enrolação, pessoal, bora para esse conteúdo que está top. A gente segue falando sobre o PL da anistia, ou então agora rebatizado de PL da dosimetria. O líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, se manifestou na rede social X sobre essa proposta de redução de penas. O parlamentar destacou o seguinte: lanço um desafio que qualquer legislador ou jurista me aponte onde na Constituição Federal está escrito que o Legislativo pode reduzir penas já aplicadas aos condenados. Isso não existe. A redução de pena é atribuição exclusiva do Poder Judiciário, fecha aspas. Vamos aproveitar Marcília nesta sexta-feira para esclarecer esses pontos técnico-jurídicos. Ele confunde dosimetria com legislação. É isso, A gente precisa fazer esse esclarecimento que é importante, né? São coisas diferentes. Vamos aceitar o desafio. Veja, o que acontece, imagino que vai acontecer em relação a esse PL da dosimetria, é a modificação desses crimes. Então, quando você pega um tipo penal e o legislador, ele tem exatamente essa incumbência de fazer legislação, de criar crimes e dizer sobre eles qual é a pena e qual não é a pena. Isso quem faz é o legislativo, quem aplica é o judiciário, mas quem faz é o legislativo. O que eles vão fazer, imagino, é pegar os crimes hoje que foram imputados aos réus do dia 8, etc., e modificar a pena. Trabalho do legislativo. Como a Constituição diz que lei que beneficia o réu retroage, isso acabará beneficiando, então, os réus do dia 8, enfim, todas essas pessoas. Se eles alterarem a pena no legislativo desses crimes, isso retroage mesmo para penas já aplicadas e são beneficiados os réus. Então, é isso que vai acontecer. Por exemplo, só para a gente citar aqui o artigo 359-M do Código Penal, a tentativa de tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. A pena, reclusão de 4 a 12 anos. Isso. Vamos supor que nesse projeto eles reduzam de 4 a 8. 4 a 8, 4 a 5, enfim. E aí isso vai ser aplicado para todos os condenados. Pronto, porque retroage para beneficiar o réu, porque a pena do novo é como se fosse uma nova legislação, né, feita para... Isso é possível. Isso é possível, como beneficia, retroage, e eles passam a ser... Foram condenados a penas elevadíssimas, né? Isso aí para o Supremo não tem problema. Né? Já castigaram o suficiente. Não simbólico, né? Um castigo... Isso que eles aceitam, não é por generosidade, é conveniente. Agora, é muito provável que essa calibragem das penas seja feita de tal maneira que o Bolsonaro não possa ser beneficiado. Né? E o grande trunfo de mexer na pena e não na anistia é que uma anistia implicaria no Bolsonaro voltar para a vida política. Porque não tem como anistiar o Bolsonaro por fatos que são exatamente... Veja, ele foi condenado na Justiça Eleitoral pelos mesmos fatos que ele foi condenado agora no STF. Fazer lives com embaixador, não sei o quê. Se você anistiar por uma, tem que anistiar por outra e trazer ele de volta para a vida política. Quando você reduz a pena para esses crimes que estão sendo julgados no STF, isso não altera a situação dele na Justiça Eleitoral e o mantém inelegível.
Tem também essa cereja nesse bolo, que é fazer com que o Bolsonaro não possa voltar à vida política por meio desse PL da dosimetria. E também tem uma discussão de excluir um dos crimes, né? Porque tem a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e a tentativa de golpe de Estado. Muitos foram condenados pelos 2 crimes e há uma corrente jurídica, inclusive, entendendo que um absorveria o outro, né? Eu diria até que é uma corrente de pessoas lógicas, né? Porque como é que você pode abolir o Estado sem dar um golpe? É óbvio que um está dentro do outro. É a mesma coisa. Não dá para você condenar 2 vezes pela mesma... E isso é decidido pelo Congresso, Marcinho? Pois é. Esses crimes já não deveriam ter passado. Pode, né? Se você pode juntar ou não. Pode também mudar isso e tornar isso um crime só. Agora, isso também poderia ter sido feito pelo STF. O STF poderia muito bem no julgamento ter entendido que esses 2 crimes eram uma coisa só. Como fez o Fux. Como fez o Fux, declarar o inconstitucional, por exemplo. André Mendonça também fez isso. Também. Nunes Marques, Isso, né, no julgamento dos condenados do 8 de janeiro. Os ministros têm o poder de dizer, olha, esses crimes são a mesma coisa, então eu vou condenar por um só, ou até mesmo declarar para aquele caso específico um dos artigos inconstitucional. Todos esses arranjos podem ser feitos, mas não foram. Deixa eu ouvir, Alexandre, como é que você acha que a oposição vai reagir a essa discussão, essa possibilidade na mesa agora, nesse momento de redução de penas ou até exclusão de um crime ou outro? Bom, antes de mais nada, eu queria considerar outra coisa, né? Olha, não teve arma de fogo. Então, aquele crime de golpe armado e tal, não tem. Né? Não se identificou quem quebrou o quê. Quem danificou o patrimônio público tombado com grave dano. Né? A Débora, por exemplo, não foi, né? Porque ela não danificou nada daquela estátua. Então, simplesmente, teria que se corrigir essas coisas. Né? Depois a gente sugere também, olha, aproveitem para aplicar também o juiz natural, o amplo direito de defesa que não foi observado, o juiz natural não foi observado. Né? Aí vai vir a nulidade do que aconteceu no Supremo, que todo mundo viu. Agora, então essa conversa que a gente ouviu aí parece que, em primeiro lugar, tem que abolir a Constituição, né, para abolir a independência de poderes, né, criar esse puxadinho legislativo para o Supremo, né, um pós-scriptum daquela última reunião da dosimetria dentro do Supremo. Olha, estão fazendo alguma coisa, eu não sei se é por causa de pressa, né, ou é falta de brilho mental mesmo. Né? Tem que fazer sem esquecer o livrinho aqui, que o Dutra chamava de livrinho. Né? Isso aqui é básico, é básico. O presidente da República jurou proteger a Constituição, defender o termo. Jurou defender a Constituição. O Supremo jurou guardar a Constituição. Né? O Congresso jurou observar a Constituição. E ninguém faz isso. Na nossa cara. E ninguém faz isso. Né? Eu acho que está na hora de rever também o que é ser cidadão, né? O que é ser origem do poder, o que é um Estado democrático de direito, o que é democracia. Está uma mistura, está uma mixórdia. Né? E aí não gostam quando o Marco Rubio, lá de fora, lá de longe de Israel, diz: deteriora-se a democracia no Brasil. Se acreditar na cretinice da esquerda, né? Foram convocadas manifestações em todas as cidades do Brasil para esse domingo. A bandeira é essa, a palavra de ordem, sem anistia. Vamos ver que manifestações eles vão fazer. Né? Vamos ver como esses contadores de cabeças da USP vão calcular, vamos ver o que eles fazem, porque eles não têm o povo, não têm o apoio do povo. O que resta diante desse quadro é o povo, o Brasil que pensa, o Brasil que presta, deve continuar nas ruas e já começar a campanha eleitoral. Tem de mostrar a esses políticos que eles não vão ser reeleitos e os que apoiam
essa palavra de ordem sórdida, também não serão eleitos. Olha, Augusto, você estava lembrando, sabe quem vai participar também desse ato? Eu estava pesquisando ver se o Júnior também participaria, mas Caetano Veloso, Chico Buarque e Gilberto Gil devem estar nesse ato no próximo domingo. Pronto. Um pouco de circo para ver se junta, é isso? Porque, né? Pessoas que, inclusive, foram exiladas e que defenderam amplamente a anistia de 79. E agora, rabiscar o batom, não, aí já é um pouco demais para essas pessoas. Né? E é incrível isso. Vamos ver realmente, Augusto, essas manifestações agora domingo. Como é que se explica? Eu queria muito saber, se descesse segunda-feira, que um marciano na Terra, como é que a gente explicaria que as pessoas que defendem a democracia são pouquíssimas, que dizem que a democracia é pujante e tal, são meia dúzia de gato pingado, e aqueles que são os fascistas, aqueles que são os golpistas, enchem as ruas, temos milhões de pessoas defendendo. Como é que é uma democracia sem povo? Como é que isso é possível? Tá aí, a gente estava vendo o folder aí, a chamada para o ato no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Djavan também vai participar, Marcília. Vai participar? Ótimo. Será que o Chico Buarque vai cantar Cálice? E os perdoados não perdoam, né? É isso aí. É isso. Bom, e o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, autorizou a visita do líder do Partido Liberal na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O encontro foi marcado para a próxima segunda-feira, dia 22. Moraes também definiu as demais visitas. Rogério Marinho, líder da oposição, na terça-feira, dia 23. Rodrigo Valadares, deputado do União Brasil, na quarta, dia 24. Valdemar Costa Neto, presidente do PL, na quinta-feira, dia 25. Wilder Moraes, senador do PL, na sexta-feira, dia 26. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, na segunda-feira, dia 29. Segundo aliados, Jair Bolsonaro será então consultado sobre a estratégia da oposição, se devem aceitar uma versão mais restrita ou então manter a defesa de um perdão amplo aos envolvidos no 8 de janeiro. Pior que situação a partir da semana que vem. Então, vários parlamentares da oposição farão visitas a Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar, para justamente poderem discutir, debater essa nova proposta, né, que está na mesa desse PL da dosimetria, para ouvir o que Bolsonaro tem a dizer. Acho que a gente precisa começar a perguntar quais são as convicções da oposição. As convicções deveriam vir justamente do que prescreve a Constituição. E lá diz claramente que o Congresso é soberano para discutir uma anistia ampla, geral e restrita. Da história recente brasileira, 1979, a última anistia. A oposição sabe o que aconteceu. Nós estamos falando dos absurdos do Supremo Tribunal Federal. Não é uma questão de discutir dosimetria, não. Este é o assunto, essa é a convicção que deve prevalecer. Porque enquanto se parar e entrar na discussão da dosimetria, vai se parar de denunciar todos os abusos do Supremo. E a questão da anistia, a discussão da anistia vem por causa do Supremo Tribunal Federal, que agora é que está ditando o que pode e o que não pode. E aí a gente vê esse teatro horroroso presidido, podemos dizer, ali na casa do presidente Michel Temer, com o Paulinho da Força Sindical e o Aécio Neves, que tem agradecimentos ao Supremo. Aliás, eles não estão mais preocupados com a imagem, né? Eles podem passar a imagem da farsa. Porque se eles estivessem preocupados com a imagem, você não ia colocar o Paulinho da Força e o Aécio Neves para ficar à frente de um projeto que é para pacificar o país. Ou seja, eles não estão preocupados com isso. Esse é o primeiro tiro no pé. O problema é que nós temos uma parte da imprensa que não quer a anistia de jeito nenhum. É surreal. Do mesmo jeito que é a mesma imprensa que acha legal você pegar, acha justo você pegar e acabar com a liberdade de expressão. Censurar. Nós temos uma parte da imprensa que gosta de censura. Nós temos uma parte do grupo de advogados que acha que não pode ter direito ao contraditório. Escola de direito hoje, a gente estava falando das universidades, não permitem o contraditório na escola de direito. Imagina só um advogado ser formado achando que não tem que ter direito ao contraditório, que o outro vai lá e tem uma opinião absurdamente diferente da sua, diametralmente oposta. Então nós temos um momento da sociedade em que você tem muita gente em silêncio e tem uma outra parte que é contra. Quer dizer, como é que alguém razoavelmente formado em comunicação social com habilitação em jornalismo, esse era o nome que tinha na minha época, consegue ser favorável à censura e contra a anistia, levando-se em conta todos os abusos do Supremo.
Aliás, eles deviam reler umas 3 vezes no final de semana o voto do ministro Fux, porque a única coisa que faz sentido foi exatamente o voto do ministro Fux. É o único que foi lá e pegou a Constituição, pegou o Código Penal e explicou. É quase que a Constituição e o Código Penal comentado ali. Foi um voto para comentar o óbvio. Havia momentos do incômodo do ministro Fux, quem não se lembra desse momento, né? Que ele falou assim, mas pera um pouquinho, quadrilha como? Mas golpe ele precisa ocupar o poder, mas não pode ser autogolpe, porque ele já não estava mais lá. Quer dizer, ele estava incomodado de ter que dizer o óbvio, mas tudo bem, o óbvio precisa ser dito. E foi dito, de forma muito clara, aliás, com clareza solar, né? Agora, nós temos aqui um negócio que eu ainda estou tentando me recuperar, se me permitem a expressão, de ver o presidente Temer, que reduziu a biografia dele. O Aécio e o Paulinho da Força, bom, enfim, são o Aécio e o Paulinho da Força. Não tem lá algo a defender, convenhamos, né? São, hoje, emissários do Supremo Tribunal Federal no Congresso brasileiro. Esse é o problema. Agora, um jurista, um constitucionalista do tamanho do Michel Temer, e ninguém vai negar o conhecimento que ele tem da Constituição, longe disso. Eu mesmo já o elogiei e chovi na molhada, porque, convenhamos, todo mundo sabe que ele é um conhecedor. E a experiência política, falar de dosimetria, no momento em que você requer só a anistia ampla, geral e restrita, não dá. Piotr, não pode dar certo uma solução articulada por um delinquente, uma capivara ambulante, que é o Paulinho da Força, e um juiz que deveria torcer pela anistia aí para escapar, tá, do julgamento que virá, como é o caso do Alexandre de Moraes. A gente devia estar ouvindo o talha-ferro. É isso que o Congresso deveria estar ouvindo. Tá, consultando o talha-ferro sobre as ilegalidades cometidas pelo Alexandre. Pois eles estão decidindo o destino do Brasil inteiro. Sim. Tá, porque isso interfere na vida do país, como se eles fossem inocentes, absolutos. São dois prontuários. Marcílio, o Piotr bem disse, né? A oposição precisa definir o que ela quer. Agora, a sensação é que eles estão ficando cada vez mais emparedados, né? O Piotr trouxe a imprensa, o establishment, o sistema, o trio, agora que a gente viu ali no vídeo mais cedo, tudo caminhando para abafar, para enterrar de vez a anistia. Como é que você acha aí que a oposição vai reagir a partir da semana que vem, agora com esses encontros com o ex-presidente Jair Bolsonaro? Não, a oposição não tem muito o que fazer. Ela está emparedada, de fato, e vai ter que fazer essa escolha. Veja, como é que eu vou dizer assim, não, eu não quero essa anistia? Vamos perguntar para o Bolsonaro, que ele vai falar, não, eu não quero anistia, eu não quero essa redução de penas, eu quero que eles continuem com a pena alta. Quer dizer, é uma pergunta indigesta. Não tem como você chegar e falar assim, hoje o que tem é feijão com arroz. Você quer? Não, qual é a opção? Nenhuma, é feijão com arroz ou passar fome. Está escolhido, então? Então é feijão com arroz a opção. Não estão dando opção. Não dá para chegar à oposição agora, ou Bolsonaro, e fazer uma escolha se eles não participaram das premissas dessa escolha, se eles não participaram da negociação, se eles foram excluídos da negociação. Mas, Marcília, eles têm a obrigação de apresentar um substitutivo e colocar em votação. E aí entra o problema da urgência. Não tem tempo, não vão ter tempo hábil. E outra, já está o Alcolumbre no Senado dizendo que tem o projeto dele. Quer dizer, se eles não apresentarem o Alcolumbre, já tem um na manga. Na manga. Então, se apresentarem, o Alcolumbre está dizendo basicamente o seguinte, se vier algo que eu não achar que é o adequado, eu ponho o meu. Não vota, não passa aqui para o Senado. Quer dizer, está tudo dominado, como se dizia, ou como se diz popularmente, está tudo amarrado. Parece que, nesse jogo todo, as costuras foram feitas e a oposição, de alguma forma, foi levada na conversa. E agora está com a faca no pescoço para aprovar ou não. Vai ser chamada a simplesmente dizer sim, porque não tem nem tempo hábil para ampliar esse tipo de costura. E essas pessoas, me parece, sobretudo, como que os juristas, parte da imprensa, por que topam isso, topam censura? Eu estou cada vez mais convencido que as pessoas estão decididas
no Brasil, ou parte de uma elite acadêmica, ou mesmo de uma elite da mídia e etc., a excluir o bolsonarismo como uma forma de excluir o povo, como uma forma de, olha, assim, como eu gosto de, às vezes eu digo isso, que é uma espécie de nojo estético ao bolsonarismo. É como se houvesse ali uma forma de falar, não, é o povo é muito bom na urna, mas chamá-lo para o processo decisório, chamá-lo para fazer parte, aí não, então vamos excluir o bolsonarismo. Eu vejo conversas, às vezes, da direita, né, ou quais os rumos da direita e etc., e é sempre tem esse pressuposto, vamos excluir o bolsonarismo. Se você excluir o povo, não tem como fazer absolutamente nenhum tipo de previsão adequada e democrática para o futuro. É isso aí, pessoal. Esse aí foi o jornal da Revista Oeste, Oeste Sem Filtro. Pessoal, ainda vou deixar mais uma notícia para vocês aqui sobre o Padilha. Padilha desiste de viagem aos Estados Unidos após restrições impostas pelo governo Trump. Limitações de locomoção geram reação do Itamaraty, que acionou a ONU contra a medida considerada arbitrária. Comitiva de Lula viaja a Nova York neste domingo. Os ministros da Saúde Alexandre Padilha decidiu não viajar aos Estados Unidos após o governo Donald Trump impor severas restrições à sua circulação no país, embora autorização a participar da Assembleia Geral da ONU em Nova York. O ministro só poderia se deslocar entre o hotel, a sede da organização e a missão brasileira junto à ONU, em um raio de poucos quarteirões. Pessoal, é isso aí que acontece com esses esquerdistas e vai ser cada vez pior. Com certeza vai ser pior, isso é só o começo. Pessoal, muito obrigado por você que assistiu até o final do vídeo. Mais uma vez eu peço que você já se inscreva nesse canal, já deixa o seu like e o seu comentário aí do que você achou dessa matéria. Pessoal, muito obrigado e até o próximo conteúdo.